Olá, boa noite. Hoje o ND fala sobre o 8º dia de paralisação dos caminhoneiros. Quem traz os detalhes das últimas negociações com o governo e do caos que está se formando por conta da greve é o economista Hamilton Marques. Boa noite, Hamilton, bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui. A greve já está no seu 8º dia e existe uma grande chance dela acabar hoje. Você acredita nisso? Eu espero que acabe hoje, né? Mas existem alguns setores do transporte, dos caminhoneiros, que são muito resistentes, que ainda não compreenderam que o acordo não foi o melhor, mas foi o possível. Continuar com essa greve é penalizar a população. Isso é errado, isso não dá para concordar. Explicando só para os nossos telespectadores que hoje a gente teria também um representante do Sindicato dos Caminhoneiros, mas que infelizmente ele não pôde comparecer. Hamilton, para a gente entender e esmiuçar um pouco melhor o que todo mundo está vivendo já há uma semana e alguns dias, né, já começa a sentir os reflexos da sociedade inteira de uma forma em geral, quais as principais reivindicações dos caminhoneiros? As principais reivindicações era a isenção de PIS e COFINS, o terceiro eixo levantado isento de pedágio e a previsibilidade, ou seja, não pagar os aumentos diariamente. Essas eram as principais reivindicações. Outros grupos surgiram com pedidos de redução de IPVA, redução de pontuação na carteira, ou seja, está se tornando uma coisa meio absurda, né? E outros falam em intervenção militar, né? O que é meio absurdo também, porque a intervenção militar é uma coisa muito grave. Nós temos uma Constituição a respeitar. E mesmo que os militares fizessem uma intervenção, isso não significa, em hipótese alguma, que eles iriam dar isenção de impostos à torto e à direito. O que a gente viu, por exemplo, sexta-feira passada, houve uma manifestação em frente ao 2º Batalhão em São Vicente. A gente acabou acompanhando toda essa manifestação e tinha uma faixa muito grande realmente pedindo intervenção já e fora Temer. Essa é a grande reivindicação que a gente vê sempre em cartazes, em faixas nessas manifestações. Alguns durante o final de semana se viu também, a imprensa noticiou o chão pintado com intervenção já, mas esse pedido de intervenção começou justamente quando o presidente Michel Temer autorizou a ida do Exército às ruas para colocar ordem. Quer dizer, não parecia um ponto contraditório? Sim, sim. De um lado se pede intervenção militar, né? E de outro lado se pede também que as Forças Armadas sejam condescendentes com o movimento, né? O governo fez alguns movimentos positivos que são aqueles que eu acho, que eu entendo que podem ser feitos de imediato. Outras medidas podem ser tomadas, mas são complexas, não é uma coisa rápida. Para a gente entender dentro daquelas medidas do governo, então, Hamilton, primeiro, 10% de desconto no diesel, 46 centavos no litro. Para ter essa redução de 46 centavos no litro, precisou mexer no PIS, COFINS e CID, correto? A história é um pouco mais complexa, né? Desde julho do ano passado, o governo Temer deu um aumento de PIS e COFINS nos combustíveis, gasolina, etanol e diesel, de 100%. Então, a sociedade já pagou 20 bilhões de reais a mais nesse período, até hoje, né, de julho de 2017 até maio de 2018. Esse é um dinheiro que faz com que a população viva pior, que viva sem liquidez. Então, o governo tem muita culpa nessa situação, porque o governo ou mente ou fala meias verdades. Nós temos um resultado primário negativo. O resultado primário é o resultado de arrecadação de receitas do governo menos as despesas. Esse resultado é negativo, porque gasta-se mais do que se tem de receita. Então, o governo ele vende a ideia de que precisa tributar cada vez mais e cortar benefícios, direitos, para que o déficit seja resolvido, para que não haja mais déficit. Porém, o governo não conta
que há anos, há décadas, o Brasil vem rasgando dinheiro do povo através do Congresso e através do Executivo, com benefícios fiscais, com regimes, com juros abaixo do mercado para setores corporativos de grande proporção da economia. Por exemplo, até pouco tempo atrás, o BNDES usava a TJLP, a taxa de juros de longo prazo, para financiar as grandes corporações, que, na sua maioria, são multinacionais. Sim. Esse diferenciamento de tratamento fez com que o Tesouro perdesse dinheiro. Ou seja, isso diminui a receita do governo. Então, o déficit público não é só despesa com direitos e benefícios do povo. O déficit também tem origem na má gestão, tem origem na corrupção. E esse é o grande motivo daquilo que a gente está vivendo hoje. E sim, né? a corrupção, que a gente conhece um pedaço através da Lava Jato, existe certamente outros problemas de corrupção nas outras estatais, nas outras áreas do governo, e isso diminui a receita. O governo concede regimes especiais, exonerações, renúncia fiscal, diante de uma promessa. O setor que vai ser beneficiado, logicamente, ele tem que prometer um benefício de volta. Então, os benefícios prometidos pelos setores agraciados nem sempre acontecem, ou na maioria das vezes não acontecem. Por quê? Não existe conferência. O governo não vai verificar se aquilo que foi prometido, que muitas vezes é uma retórica, está sendo executado. Então, o Tesouro perde dinheiro, a sociedade perde dinheiro e as ações dessas multinacionais são valorizadas nas suas matrizes, né? Lá na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres. Né? Agora, e aí surge a necessidade de tributar cada vez mais a sociedade brasileira. E aí a gente fica nesse círculo vicioso. Isso. Agora, o governo garante que não vai mexer na Petrobras, ou seja, a Petrobras não vai sentir os efeitos. Quem vai acabar sentindo, então, esse prejuízo? Porque o governo não vai ficar com o prejuízo na mão, né? Vai repassar para alguém. O certo para não existir essa perda, que o governo diz que nesses 60 dias vai ser de 3,8 bilhões, seria voltar e examinar os benefícios concedidos. Quais são os benefícios que realmente estão trazendo algo positivo? E quais aqueles que não trazem nenhum benefício para a sociedade? E voltar a onerar esses setores. E não onerar mais ainda a classe média e as classes mais baixas. A situação se tornou insuportável para o setor de transporte porque o presidente da Petrobras resolveu aplicar reajustes diários. Isso acaba com qualquer atividade econômica. O indivíduo sai de casa para trabalhar, mas ele não sabe quanto ele vai pagar, qual vai ser a despesa dele em termos de combustível. Ok, no próximo bloco a gente fala sobre os efeitos da greve. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é a greve dos caminhoneiros e a gente conversa com o economista Hamilton Marques. Hamilton, queria começar esse bloco a gente falando sobre os efeitos da greve. A gente já está sentindo muita coisa por aí por conta desses 8 dias de greve. Aumento no preço dos alimentos. A gente vê alimentos de feira, principalmente esses frutas, verduras, enfim, aumento de alguns de até 500%. Quer dizer, o que isso pode acabar interferindo na economia a curto prazo se essa greve não acabar hoje? Isso gera mais inflação no curto prazo e gera mais sofrimento. As pessoas ficam sem alimentos. E, do ponto de vista econômico, menos dinheiro em circulação. Isso faz com que a atividade econômica piore. A atividade econômica piorando, todos os atores vão perder dinheiro. Tanto o governo, que deixa de arrecadar, como a sociedade, que deixa de gerar dinheiro. Não gera riqueza porque os caminhoneiros resolveram quebrar o país. Eu acho que
estamos já exagerando com essa greve, né? Do seu ponto de vista, o governo ele cedeu algumas exigências que os caminhoneiros tinham, são esses pontos que a gente falou no bloco anterior, né? A questão dos 10% de desconto no diesel, o congelamento de 60 dias no preço do diesel, era 15 dias, foi para 30, agora já se falou em 60 dias. O fim do pedágio do eixo suspenso, quer dizer, não só nas rodovias estaduais, porque o governador Márcio França já tinha dado, acho que sexta-feira, isso para as rodovias estaduais, agora Michel Temer deu para todas as rodovias, quer dizer, já foram atendidos alguns pedidos. Isso é o suficiente para se acabar com a greve? Quer dizer, é uma queda de braço, aí parece que quem vai ganhar? Ou está todo mundo perdendo nessa situação? Bem falado, está todo mundo perdendo nessa situação. As medidas anunciadas pelo governo, elas trazem benefícios financeiros bastante importantes para a categoria dos transportadores, dos caminhoneiros, né? Porém, a gente vê que existe um componente político. Eles querem fazer o fora Temer, eles querem pedir intervenção militar, ou seja, de um pedido basicamente tributário, econômico, agora se partiu para pedido de intervenção militar. Eu acho um absurdo isso. Não que o governo Temer seja bom, não, de jeito nenhum, mas nós temos uma Constituição a preservar. E esses políticos do Congresso, que são os que mais trazem danos à economia, eles não aparecem. Aparece só o presidente, que é o único chefe do executivo. Mas muitas não conformidades nascem lá no Congresso. E isso também é importante citar, né? A gente estava falando da questão dos alimentos, que tem tido um aumento absurdo até por conta da falta, da escassez, de que eles não conseguem chegar aos supermercados, às prateleiras, mas o problema, ele não começa no supermercado, na verdade ele começa lá no produtor, né? O produtor também não tem como estocar o leite, ele precisa ordenhar todo dia a vaca, é isso? Isso mesmo. E a questão da carne também, como é que está essa problemática? Quer dizer, é um problema que começa lá no início da cadeia, né? Os produtores e mesmo as indústrias não conseguem entregar no supermercado os seus produtos. O supermercado, usando a lógica da demanda e oferta, vai aumentando os preços. Isso é até compreensível desde que não haja excessos. 500% já é oportunismo, né? Se a produção não é escoada, é o caos. Tanto o setor varejista não vai oferecer os produtos porque não recebe. E as indústrias também não poderão faturar, não poderão entregar seus produtos. Ou seja, está se preparando um prejuízo enorme para os outros setores da atividade, como o agronegócio, né? O comércio e a indústria. Quer dizer, todos os setores da economia, na verdade, acabam sendo afetados. Já estão sendo prejudicados. No Porto também, várias empresas, vários profissionais liberais estão sendo duramente afetados em termos de faturamento, em termos de receita. A gente falando agora um pouquinho, então, dessa questão do Porto, o Porto está praticamente parado, né, Milton? Sim. As cargas, elas não estão chegando aos terminais, é isso? Os navios chegam, conseguem dispensar suas cargas e elas ficam nos terminais. Isso. Não conseguem escoar a produção. E isso vai encarecendo a armazenagem, porque o terminal vai cobrando a sua armazenagem, e isso vai ser paga por quem? Pelo importador. O importador naturalmente, ele vai repassar esse custo adicional para os produtos. E quem vai pagar isso é a sociedade. Só lembrando que no Porto, hoje já tem alguns lugares que já atingiram 80% da sua capacidade de estocagem. Quer dizer, essa é uma medida que está sendo feita enquanto tem espaço. Daqui a pouco nem isso vai poder ser feito, né? A partir do momento que não houver condições de receber os containers, os navios ficam atracados, fazendo uma fila muito grande, que já existe, né? Esse tempo parado dos navios é repassado ao importador. Esse tempo do navio parado não é de graça. É mais um custo que o importador terá que pagar. E esse custo, naturalmente, é repassado para todos nós.
todo o modal rodoviário está parado, é isso, Hamilton? Sim, sim. Agora, parte da produção ela consegue ser escoada através dos dutos e outra parte através da ferrovia. Agora vai chegar a hora que a ferrovia também não vai ter combustível, é isso? E também não existe muitas condições de se chegar a levar o produto para os terminais ferroviários. Porque que também precisa desse deslocamento. Esse deslocamento é feito por caminhão. Então, mesmo com a ferrovia, a situação não é confortável, não é segura para todos nós. A gente pode falar em um colapso se essa greve não findar em alguns dias? Sim. Estamos caminhando para um grave colapso na economia, provocada pela irresponsabilidade de alguns e pela ineficiência do governo em lidar com essa situação. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre os efeitos da greve. Nós voltamos em instantes. Até já. ND está de volta. O nosso assunto de hoje é o caos que está se formando por conta da greve dos caminhoneiros e que a gente conversa com o economista Hamilton Marques. Hamilton, a gente está falando sobre alguns efeitos da greve dos caminhoneiros, que hoje atinge o seu 8º dia. Grande esperança de que ela acabe depois dessa negociação com o governo federal, mas não se sabe ainda o que vai acontecer. E alguns efeitos a gente já está sentindo. Nos aeroportos, por exemplo, Galeão e Guarulhos têm abastecimento por dutos, ou seja, está garantido ali o vai e vem dos aviões. Agora Congonhas, está normal também? Congonhas também recebe por duto. Então, Congonhas também está operando normalmente. Quer dizer, os aeroportos de São Paulo, pelo menos, a gente consegue garantir o tráfego normal. O problema dos lixos, o lixo reciclável parece que não está sendo recolhido, né? Isso, o lixo reciclável não está sendo recolhido e, em continuando esse estado de coisas, daqui a pouco nem o lixo orgânico vai ser coletado. A gente tem problema também de escolas e universidades. Escolas públicas, parece que Cubatão, nada funciona no dia de hoje. Escolas públicas de São Vicente estão funcionando normalmente. Agora, algumas escolas particulares também optaram por não terem aula hoje por conta dessa questão da greve dos caminhoneiros. Quer dizer, é um prejuízo para a sociedade. É um prejuízo enorme, né? Algumas pessoas vão ter aulas, outras vão ficar com o currículo atrasado, porque também é muito ruim para a direção da escola permitir aulas normais, sendo que alguns vão chegar e outros não vão chegar. Então, algumas escolas, alguns municípios estão suspendendo as aulas nas suas unidades. Agora a gente está falando de alguns transtornos causados pela greve, mas existe um ponto de vista bastante interessante também que eu acho que vale a pena a gente comentar. Muita gente, hoje a sociedade de uma forma geral está sofrendo com falta de alimentação, né? A questão do transporte, a dificuldade de abastecimento, tanto de comida quanto de combustível, enfim, uma série de dificuldades que muitos brasileiros acabam vivendo no seu dia a dia de uma forma normal, né? A gente fala de hospitais que estão com dificuldades de terem seus insumos, mas muita gente não tem acesso a hospitais sempre. Isso é uma realidade da vida das pessoas, né? As escolas, a gente está falando hoje de algumas escolas que fecharam as suas portas, mas quantas pessoas não têm condições de irem a uma escola, não têm essas condições no seu dia a dia? Quer dizer, isso também é uma sinalização do que realmente acontece no nosso país? Sim, perfeita, excelente colocação. De um modo geral, a população já não tem acesso a hospitais, a tratamentos superiores, como cirurgias, a medicação, falta tudo nas unidades públicas de saúde do governo, tanto federal como estadual. A população tem uma educação ruim, porque os professores ganham mal, os professores vão trabalhar já descontentes, cansados, porque muitos deles têm que trabalhar muitas horas por dia, e isso faz com que as aulas, a transmissão de conhecimento seja prejudicada. E por que isso ocorre? Ocorre justamente porque a preocupação do governo, não só desse, mas desde 3 décadas para cá, é a de tributar. Tributar cada vez mais e economizar. Economizar aonde? Na folha de pagamentos, economizar na compra de insumos para a população, para sobrar mais dinheiro no caixa do governo. Esse dinheiro que sobra para o caixa do governo, ele nem sempre, ou na maioria das vezes, ele não é bem administrado.
ele se perde em despesas suntuosas, ele se perde em benefícios fiscais, em renúncias fiscais que o governo distribui. Existe uma bondade muito grande do governo com as grandes corporações do país e até mesmo e por tabela, né, do exterior. E isso faz com que a qualidade de vida do brasileiro seja ruim há muito tempo. Não é verdade que com a greve piorou. Não, a greve expôs a gravidade da situação. Isso, a realidade que muitos brasileiros vivem, né? O fato positivo dessa greve é que ela pôs luz na questão tributária. Hoje, não só os caminhoneiros pagam muitos impostos, mas como todo mundo paga muitos impostos e não tem nada em troca. É só pagar impostos. Nós vivemos como a mitologia grega, que Sísifo tinha que empurrar uma pedra até o topo da montanha, e aí quando chegava lá, a pedra descia e ele empurrava novamente. O povo brasileiro vive assim, trabalhando cada vez mais para pagar cada vez mais tributos. E aí o governo lança a mão de meias verdades, né, dizendo que isso vai gerar uma perda de arrecadação de 9 bilhões e meio, quase 10 bilhões, né? É como se isso fosse um problema. Não, 10 bilhões para quem gasta mal há décadas não é nada. Se a gente pegar o que foi desperdiçado somente pelo BNDES, 10 bilhões é a despesa que o BNDES... É um troco. Agora, dentro de toda essa manifestação dos petroleiros por conta da alta no diesel, também alguns outros movimentos estão se formando, né? Hoje a gente se juntaram à greve dos caminhoneiros, os estivadores lá na entrada do Porto de Santos, e também a gente teve uma carreata de vans. Agora, na próxima quarta-feira, existe um indicativo de greve dos petroleiros, uma parada por 72 horas, quer dizer... As pessoas elas estão se aproveitando do movimento ou elas estão, na verdade, pegando força e tentando resolucionar todos os problemas que o Brasil tem? É um pouco dos dois, né? Alguns segmentos estão usando de oportunismo para fazer as suas reivindicações, que são justas, né? Mas penalizando mais ainda o povo que está desabastecido. E alguns setores também estão percebendo que a vida é ruim por causa de tantos tributos. Existem alguns setores da imprensa que tocam terror, dizendo que 9 bilhões vai deixar de ser arrecadado, que isso é o fim do mundo. Não. 9 bilhões 9 bilhões e meio que vão ficar na mão do povo. Isso vai gerar crescimento da economia. Esse dinheiro na mão da sociedade é melhor do que na mão do governo. Ok, Hamilton, muito obrigada pelas suas informações. Tomara que essa greve acabe. Sim, eu que agradeço. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.